Olá pessoal, eu sou a Lauren Carneiro, bem-vindos a mais um episódio do Pode Superar. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui e já venha fazer parte desse time. Hoje temos um tema super importante, encerrando o mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Vamos falar sobre o estilo de vida e o câncer de mama, para você despertar aí para algumas coisas muito importantes que com certeza farão toda a diferença em relação à sua saúde mulher. E para falar muito bem disso, eu trouxe um convidado super especial, Dr. Pedro Henrique Cerutti. Já esteve comigo aqui algumas vezes e hoje eu tenho o prazer de recebê-lo novamente. E vou deixar que ele se apresente para quem ainda não conheceu, né? Nos outros episódios vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre ele. E hoje vamos falar tanto do exercício físico quanto da parte metabólica, a parte alimentar, toda uma conscientização de forma completa. Então, eu te convido para ficar com a gente, que esse tema é importante com certeza para você. Doutor Pedro, por favor, se apresente. Olá, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, sou Pedro Henrique Cerutti, médico nutrólogo. Trabalho com o seu desempenho, trabalho com a sua qualidade de vida, principalmente com foco em você, mulher acima dos 35 anos. Você tem todas as suas dificuldades de manter seu peso, ou de ganhar músculo, ou de ter energia. E mulher acima dos 35 anos, uma preocupação muito importante para você é esse cuidado em relação ao câncer de mama, que é uma possibilidade para todas as mulheres e tem tudo a ver com seu estilo de vida. É isso que a gente vai falar hoje. Prevenir é o melhor caminho sempre. É claro que você tem que se cuidar, fazer seus exames. O quanto antes isso qualquer problema for detectado, maior é a chance de você ter uma resolução satisfatória, certo? Então, Lauren, quer começar puxando os assuntos? Sim, eu vou trazer a temática em relação à minha área, né, para a gente iniciar já trazendo essa clareza. O exercício físico, ele é um grande aliado aí no controle, né, também na prevenção do câncer de mama. E o primeiro estudo sobre isso foi no ano de 99, gente. Olha só como já avançamos tanto. Com certeza temos aí novos estudos comprovando e temos um estudo que comprova a redução do câncer de mama em torno de 25 até 38% do tumor das pessoas que praticam exercício físico como rotina, né? E, na verdade, na prevenção, esse índice foi comprovado aí nessa média até 38%. Então, a gente vai trazendo estudos cada vez mais novos, trazendo essa clareza e essa conscientização para que você possa entender que a atividade física, ela entra também não só como prevenção, mas nos últimos anos também já está permitido como um tratamento. A gente vai falar disso um pouco adiante, mas quero trazer o doutor Pedro também para trazer um pouco da conscientização da onde que a gente faz esse casamento do exercício físico com a alimentação e onde que a gente pode falar um estilo de vida por completo, né, para que possa favorecer essa mulher nesse ambiente, nessa luta contra o câncer. Sim, Lauren. É importante a gente ressaltar que existem variações aí entre as percentagens nos estudos em relação ao quanto o câncer de mama pode ser prevenido pelo exercício físico, mas o que a gente sabe é que hoje tem estudos que se você se exercita 3 vezes por semana, mulher, se você se exercita 3 vezes por semana apenas, é o que a gente sempre fala, 3 horas de exercício por semana, você pode dividir isso em 3 oportunidades de 1 hora, todo mundo tem esse tempo, você pode prevenir até 38% a chance de você desenvolver o câncer. Ah, doutor, eu não estou preocupada se eu vou fazer exercício ou não, não estou fazendo exercício para câncer de mama, não estou preocupado com isso. Pois sabe que as pessoas sedentárias, elas têm até 2 vezes mais chances de desenvolver câncer de mama, tá bom, mulher? Então, não é só uma questão de beleza, não é só uma questão de bem-estar. Apesar disso ser super importante, você vai se sentir melhor. Isso também previne várias doenças. Inclusive também, Lauren, a gente sabe que a obesidade é o principal fator relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama. O principal fator, tá, pessoal? Não é uma história genética, não é um fator genético principal. Fatores genéticos estão relacionados aí de 5 a 10%, não é isso? Isso. Fator genético, gente, imagina. Eu acompanhei várias mulheres, né, ao longo da vida, as minhas clientes, e a maioria delas falavam isso, assim, em relação. Era uma conversa
muito nos bastidores, enfim, em todos os lugares onde a gente anda, mesa de mulheres, no ambiente feminino a gente sempre ouve a mulher pensando que a causa genética é o fator do câncer, é o fator principal. E quando eu trago para elas essa verdade de que é de 5 a 10% apenas, todas ficam em choque. Porque, de fato, é um número muito pequeno em relação a todos os outros fatores externos que comunicam para que, de verdade, o seu corpo torne um ambiente propício para o câncer, né? E aí a gente envolve tudo, tanto o exercício físico, quanto a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde em relação à parte de alimentação. Então, é todo um contexto. Sobretudo, como eu venho falando a vida toda, né? Nós somos seres sistêmicos, tudo comunica ao seu favor ou contra você. Então, o câncer, ele traz também essa temática, mais uma vez esclarecendo para nós. Não adianta cuidar de uma coisa e não cuidar de outra. Então, esse percentual de 5 a 10% é de fato chocante. Se a sua família tem casos de câncer de mama e mulheres que já passaram por isso, não precisa achar que você está fadada ao fracasso com isso, que isso já é uma condenação. Você tem uma porcentagem maior ao seu favor. Se você tiver 10% do fator hereditário, então ainda existem os outros 90% que você pode caminhar em direção a ele, andar com tudo isso alinhado. Então, 90% contra 10%, na verdade, não é nada, né? Em relação aos fatores genéticos, tem alguma coisa que a gente tem que deixar bem claro para você, mulher, tá? Preste atenção. Se você teve casos de câncer de mama, se você teve casos de câncer de mama com a sua mãe, ou a sua irmã, ou a sua filha, principalmente antes dos 50 anos, você é uma pessoa que tem alto risco genético de desenvolver câncer de mama. Alto risco genético. Isso não é brincadeira. Nesse sentido, sim, fique muito atenta. E é claro, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente vai abordar, também serve para você. Também é uma maneira de você diminuir a chance de você ter câncer de mama. Mas a gente sabe que existem genes ligados ao desenvolvimento do câncer de mama e também à gravidade desse câncer de mama. A gente tem o gene BRCA1 e BRCA2. Se você tem esses genes, a probabilidade de desenvolver câncer de mama chega a 90%, pessoal. Então, assim, se você tem essa característica na sua família, é a sua mãe, a sua irmã ou sua filha, principalmente antes dos 50 anos. Faça esse teste genético, pode ser muito benéfico para você, pode te salvar de situações ou te orientar em relação à melhor possibilidade para você, certo? Agora sim, se o câncer de mama foi na sua tia, foi na sua prima de 1º grau, de 2º grau, de 3º, quantas vezes a gente não pega isso no consultório? Então não tenha medo, beleza? Você aí não... entra essa porcentagem, né? Isso, você 5 não é a 10%, que é bem baixa. De alto risco, você não é uma pessoa de alto risco, tá bom? Ótimo, esclarecimento maravilhoso aí para vocês. Passem adiante para as mulheres da sua família, conscientizem as amigas, mas não tenham pavor, que estamos falando de 5 a 10% dos outros níveis, né, do grau de parentesco. E trazendo também como que o exercício pode, gente, hoje ele já é assim, aceito comprovadamente nos tratamentos, a gente já indica durante o tratamento, e isso no início assustou aí muitas mulheres, porque quando vem o diagnóstico de um câncer, né, a mulher ela para tudo, primeiro pelo susto, pela questão emocional, que é outro pilar que eu quero abrir para vocês aí também, mas falando ainda nessa sequência do exercício físico, os exercícios físicos já são prescritos pelos médicos, né, fazendo parte do tratamento mesmo dessa mulher. Então, é como rotina não deixar de se exercitar para você continuar mantendo uma frequência respiratória, né, uma condição ao seu favor. E até mesmo quando a gente fala do emocional, os hormônios do bem-estar são ativados. É claro que nós vamos falar aqui sobre exercícios orientados, tá? Onde você não vai ficar saindo fazendo tudo sozinha, no mesmo ritmo que você fazia antes. Não. Mas não é necessário que você pare tudo. Isso tudo é acordado com o seu médico. E eu quero deixar claro aqui também que exercício físico e atividade física existe uma diferença. Muitas pessoas confundem, né, Pedro?
E a atividade física é tudo que você realiza no seu dia a dia. É importante você também manter as coisas que você faz em casa, no dia a dia, na sua rotina, ir de um lugar para o outro, ir numa padaria a pé, deixar de ir de elevador para ir de escada, por exemplo. Tudo isso é rotina, isso é atividade física, que te ajuda muito também. Mas quando a gente fala de exercício físico, é um exercício programado para acontecer. Ele tem hora de iniciar e ele tem hora de acabar. E o indicado para você durante um tratamento é que ele esteja acompanhado pelo profissional de educação física, porque nós estamos falando de uma pessoa que está sob um tratamento, certo? E nesse tratamento você não vai sair fazendo nada sozinha. Para você estar resguardada e fazer de forma tranquila, ideal que você tenha um profissional de educação física te acompanhando e te orientando, de forma a monitorar mesmo todos os detalhes, para ver como que você está reagindo, o que precisa alterar. Então, esse é um fator que faz toda a importância. Exercício físico é permitido como tratamento, sim, mas com orientação, tá? Com consciência. E lembrando que grande parte aí do porquê o exercício físico previne o câncer de mama não é só o controle do peso, o que é importante, mas lembre-se que o estado de obesidade ou o estado de excesso de peso, ele é um estado inflamatório também, tá, pessoal? Então, isso significa, existe um aumento da produção de radicais livres. Radicais livres, aí para você que tem alguma dúvida, na hora que eu produzo energia na minha célula, existem alguns escapes, existem alguns produtos do metabolismo que eles não são interessantes. Eles estragam a célula, eles envelhecem a célula. E o exercício ajuda a produzir esse tipo de composto, esse tipo de molécula que diminui a inflamação. Exemplo aí, óxido nítrico, a gente produz sempre nos exercícios. Essa é uma parte bem importante do porquê o exercício ajuda a prevenir o envelhecimento e o câncer de mama também, claro, né? Outra coisa importante, pessoal, muitas vezes você tem alguma dificuldade a aderir ao exercício físico porque realmente te falta um acompanhamento nutricional. Se você não está bem fisicamente, se você não está bem metabolicamente, dificilmente você tem energia para desempenhar essas outras atividades, tá? Em relação ao câncer de mama, que a gente vai se ater aqui, eu vejo muitos alimentos milagrosos sendo pregados aí na internet, né? Como sempre, para tudo tem um milagre. Mas, na verdade, o que a gente precisa é diminuir o máximo possível esses fatores que são oxidantes no nosso corpo, certo? E a principal coisa oxidante no nosso corpo é comer em excesso, tá bom? Então, esse é um primeiro passo muito interessante para você dar. Estudos dizem que os principais nutrientes faltantes na mulher que desenvolveu câncer de mama, a gente pegou essas mulheres com câncer de mama, fizemos amostras do sangue dela e o que é que mais faltava entre elas. Então, entenderam? Nesse grupo de câncer de mama, quais eram os nutrientes mais faltantes? E muito se relaciona a vitamina E ao câncer de mama. Se relacionava bastante. Ela, assim como a vitamina A e a vitamina C, elas são antioxidantes. Mas esses estudos se comprovou que principalmente a vitamina A, falta de zinco, estão extremamente relacionados a desenvolvimento de câncer de mama. E não são exames de rotina, né? Não são todas as mulheres que olham isso. Olha como é importante, né? A gente recebeu informação dessa. Exames que fazem toda a diferença para estar aí prevenindo, né? O câncer de mama, e isso não é uma realidade que está aí exposta para todo lado. A gente não vê isso como exames de rotina, por exemplo. Então, no caso, deveria ser, né? Exato, e algumas vitaminas que não são nem antioxidantes também. Vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B6 e a B12, também relacionadas ao desenvolvimento do câncer de mama, quando é em falta. E isso influencia toda a sua vida também, tá, pessoal? Veja que com pequenos ajustes, assim, muitas vezes a gente consegue te destravar, pelo menos, para você ter uma qualidade de vida maior. É claro que também eu gosto de ressaltar, não é porque você repõe essas vitaminas que você acabou com a sua chance de desenvolver câncer. As chances existem para todos que estão vivos, infelizmente. Mas jogue no seu time, não é isso que você falou, né? Exatamente. Jogue no seu time e se previna, tá? Um tema que
é muito abordado também no consultório. Em relação à reposição hormonal. A reposição hormonal aumenta o risco de você desenvolver câncer de mama? A resposta é sim, muito possivelmente sim, tá bom? É por isso que em mulheres que têm esse fator genético forte, se você já teve câncer de mama na sua mãe, na sua irmã ou na sua filha, a gente nunca vai fazer uma reposição hormonal com você, tá? Eu pessoalmente não uso nem as isoflavonas, que são esses nutrientes extraídos da soja, que às vezes tem uma função estrogênica também. Falando de hormônios, principalmente o estrogênio está relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama. Então a gente não faz reposição em você. Para as outras mulheres, Dr. Pedro, eu sou uma mulher que quer fazer reposição hormonal. Eu sei que existe vantagem, eu sei que existe, não sei, eu vou me sentir melhor. E aí, eu vou desenvolver câncer de mama? É como a gente está falando, tudo são chances. Primeiro de tudo é um tratamento que não é só hormônio, a gente precisa melhorar seu metabolismo, a gente te dá antioxidantes, você recebe os flavonoides, você recebe vitamina A, você recebe vitamina C, você recebe zinco, tudo isso, manganês, são elementos que são antioxidantes também. A gente vê seu perfil, você é tão inflamado assim? Lembra que quando a gente está com excesso de peso, não faz exercício, aumenta ainda mais a chance de você ter câncer de mama, certo? E a campanha do Outubro Rosa, ela é toda sobre prevenção. E é toda sobre você acompanhar se acontece alguma coisa contigo ou não. A prerrogativa é a gente fazer exames nas mulheres a partir dos 35 anos. Eu acho que isso deve acontecer muito, muito antes, inclusive. O primeiro exame de mama que você fez foi com que idade, mais ou menos, Lore? Foi após os 35. Foi após os Foi. 35, né? Inclusive, quando a gente fala de pacientes do SUS, eu não sei se isso mudou, mas quando eu atendi, trabalhei num centro de referência da mulher pelo SUS, eu lembro que essa era uma queixa. O SUS só liberava os exames a partir de 40 anos. Não sei se houve mudanças, porque já tem alguns anos que eu saí desse setor. Mas veja, né, com a sua indicação que isso já deveria começar antes dos 35. Imagina a mulher que não tem condição, não tem acesso, né, para pagar isso na rede privada. Ela fica esperando até os 40 anos para começar a olhar isso. É tarde, né? Sim, já foi a partir dos 50, tá? Depois a partir dos 45, com algumas exceções, tipo as mulheres com essa proximidade de casos na família. Mas hoje eu acredito que seja a partir dos 40 anos também, tá? E, infelizmente, sobre o SUS, é muito sobre gestão de recursos também. Eu não posso oferecer o máximo para todo mundo, apesar de ser o certo. Se não falta mesmo. Agora, para você, mulher que cuida da sua saúde, não deixe de pedir para o seu médico, tá? Faça exames desde muito cedo. O que a gente sabe é que câncer de mama em mulheres mais jovens, eles são muito mais agressivos. Tem mulheres que desenvolvem câncer de mama com 20 e poucos anos. E esses cânceres, eles costumam ser extremamente agressivos. Então, por que não prevenir? E se você faz tratamentos hormonais, então, previna ainda mais. Qualquer sinal de alterações nessa mama, faça exames com rotina, de 6 em 6 meses no começo, de 1 em 1 ano depois, porque isso é necessário para o seu acompanhamento. Você quer andar em alto desempenho, existe também uma contrapartida, tá bom? Para a gente ter o máximo de segurança no seu tratamento, tá bom? E quando a gente fala sobre exercício físico como um tratamento aí durante, né, para quem já está cuidando do diagnóstico, a gente fala sobre redução da fadiga, aquele cansaço, aquele desânimo que o próprio tratamento traz, né, para a pessoa. Então, esses sintomas acometidos aí, eles são todos aliviados através da prática do exercício físico. E também, gente, os estudos clínicos vêm mostrando o papel do exercício físico também na redução do crescimento e a disseminação desse tumor. Olha que coisa maravilhosa. Antes desses estudos trazerem à tona isso, antes da gente ter a clareza desses resultados, as pessoas estavam ali tratando com medicações, com a rotina como já era prevista, mas agora, com o exercício físico fazendo parte do tratamento, foi diminuído esse poder do tumor aumentar. Isso é maravilhoso, né? Então, é mais uma alavanca de força para lutar, para o corpo estar lutando. Você está ajudando o seu corpo como se estivesse
recebendo novas ferramentas, né? Eu estou tentando lutar, tentando lembrar na luta, na guerra, novas armas. Novas armas para você lutar, ajudar o seu corpo a lutar. E falando dessa luta, eu quero também trazer aqui uma coisa muito importante nessa luta aí contra o câncer, tratando ainda sobre o diagnóstico já, né? A parte emocional. Então, a gente fala de emoções, a gente fala de estresse, a gente fala desses sentimentos intensos, raiva, medo, insegurança, estresse, tristeza excessiva, e tudo isso vem com um diagnóstico, claro, é normal, mas aprender a administrar essas emoções é uma outra coisa que vai fazer toda a diferença no seu jogo, né, em relação aos resultados do seu tratamento. E claro que a gente sabe que fácil não é, mas eu quero deixar claro que assim como o exercício físico, a alimentação, o acompanhamento do metabolismo, tudo isso que nós estamos falando, assim como a medicação e toda a rotina que você cria para se blindar, para você conseguir levantar, para você conseguir reagir diante das circunstâncias, a parte emocional tem a mesma importância, tá? Ou até mesmo maior do que algumas áreas, porque a forma como você reage a isso, o seu sistema autoimune está sendo acometido o tempo todo pelas suas emoções. Então, você está ajudando a salvar ou a matar. Então, as suas emoções, elas jogam ao seu favor ou contra você. E é aí que você tem que aprender a entrar nesse domínio. E claro que sozinha a gente sabe que diante desse cenário não é fácil. Mas existem profissionais para te ajudar nessa hora. Busque apoio, tenha consciência que tratar das emoções não é bobagem. É tão importante quanto todas as outras variáveis, né? Digamos assim. Então, você hoje que se encontra nesse cenário, conhece alguém, traga essa clareza para que a pessoa possa se revestir, se blindar em todas as áreas. Não adianta tratar uma coisa e só tratar outra. Quando a gente fala de tudo isso, é para poder te fortalecer, para que você esteja blindada como um todo. Agora, quando a gente traz para a prevenção, tá? Não estamos falando mais de diagnóstico. Estamos falando agora sobre prevenção. Na prevenção é a mesma coisa. As suas emoções, elas podem te aproximar do câncer ou te afastar. Quando você tem um ambiente emocional fortalecido, bem resolvido é o quê, Lauren? É aprender a administrar. A vida é cheia de desafios para todos nós, para mim, para você, eu sei, todo mundo nas suas lutas. Mas quando você aprende a fazer a gestão dessas emoções, a combater, a se fortalecer e não se tornar um refém das emoções, você está se ajudando. É um ambiente menos propício para o câncer. E eu trago aqui também uma coisa muito importante, a parte espiritual. Porque tem batalhas que a gente luta e que a gente não vê saída. A gente não enxerga solução, às vezes está difícil, às vezes você não tem nem ninguém para contar, cada um tem sua realidade, você vai seguindo sozinha, tentando vencer, mas vamos lembrar que nunca estamos sós, sempre temos um Deus para nos socorrer, então nós temos a Ele como a nossa força maior. Então esse lado espiritual eu desejo que também te acesse, porque através do espiritual você consegue trazer essa parte emocional muito mais fortalecida. É uma terra mais fértil através da presença de Deus. Então lembre disso, se está difícil, se você está cada vez mais se entregando, afundando, perdendo o controle, vive explodindo, vive desacreditada, tudo isso está te aproximando para um câncer e para várias outras doenças, como depressão, como várias questões. Então, para você se blindar, se fortalecer, busque a Deus e busque seu eixo. Como é buscar seu eixo? Encare onde você está, o que está acontecendo com você, busque ajuda. Muitas vezes a nossa prova de força é aceitar ajuda. Às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas não precisa. A gente pode ser forte aceitando a ajuda. Então, se você se encontra nesse momento, lembre disso. Se você não tiver nenhum motivo para cuidar das suas emoções, lembre-se que você vai cuidar para não ter um câncer, por exemplo. Esse é um bom motivo, não é? Não é mesmo, Pedro? Assim, muitas vezes... Lauren, tem uma coisa que você fala que eu acho muito pertinente. Veja, você tem que saber aonde você está para conseguir visualizar aonde você quer chegar, quais são os passos. E, pessoal, a gente tem muito aquela ideia do câncer, uma ideia assim, como uma coisa absoluta, né? Alguma coisa, pronto, aconteceu e acabou minha vida e pronto. Procurar ajuda no seu
para fazer seu diagnóstico. Isso é ajuda médica, tá? Não é sua vizinha, não é seu tio, o farmacêutico. Procure ajuda médica. Faça os seus exames regulares. Ah, doutor, achei um câncer de mama. Consegui fazer. Não é o seu ultrassom, nem a sua mamografia que vai falar isso, tá, mulher? Então a gente desconfia do câncer de mama lá nessas imagens. Muitas vezes o médico vai falar: olha, vamos acompanhar, não é uma imagem tão sugestiva. Aí pode ser feito biópsia quando é indicado. E lá a gente tem uma indicação se é ou não câncer de mama, tá? Câncer de mama, um grupo de células aqui que pode estar me atrapalhando. Eles podem estar localizados na mama ou eles podem ter se espalhado através dos tecidos mesmo, ele vai penetrando, ou através do tecido linfático se espalha para o corpo, tá, pessoal? Então, eu achei um nódulo na minha mama, não quer dizer que eu estou super grave, que eu vou morrer. Meu Deus, me ajude. Que Deus te ajude, sim, em todos os momentos. Mas procure ajuda. Muitas vezes a gente consegue te sarar ou estabilizar a doença, te dar muitos anos de vida, muita qualidade. Mesmo em casos onde a paciente descobre muito cedo. Tem uma paciente muito querida minha, eu não posso citar o nome dela. Hoje ela tem 60 anos, 63 anos, uma mulher linda, que descobriu câncer de mama com 35 anos. Hoje em dia não faz mais tratamento, já tem bastante tempo que não faz mais tratamento. E vive com 100% de qualidade de vida. Então é isso, assim, procure ajuda até para saber onde você está. O Descobriu após 60 anos? Ela descobriu com 35. Ah, descobriu jovem. Hoje ela tem 63. E ela é muito bonita, assim, ela tem um físico legal. Você vai conhecer ela, depois eu te digo quem é. E ela descobriu muito cedo, não toma mais remédio. Só que às vezes você tem essa notícia e teu caso não é tão grave, pode ser tratado, a gente tem muitas opções de tratamento. Então, ok, esse baque inicial ele é inevitável, como não? Mas não só ajuda psiquiátrica ou psicológica, ou de mentores, ou de pessoas que te acompanhem, ajuda espiritual também, busque, faz toda a diferença. Ouça seu médico, ele pode te ajudar em muito, tá bom? Confia, hoje a gente tem muitas opções para você, tá? Citando exemplos aí, eu quero deixar aqui registrado, acompanhei a história de uma amiga que, assim que fez os 40 anos, eu estive até lá, viajei para visitá-la e passar o aniversário dos 40 anos. Minha amiga, que para mim é como uma irmã, Luciana Boaventura, deixar aqui um beijo e um registro pela minha admiração e o meu amor gigante por essa mulher. E logo após eu retornar de lá, eu recebi a notícia que ela descobriu um câncer de mama aos 40 anos. Quando a gente está falando isso aqui agora da pessoa acreditar na esperança de que o diagnóstico não é o fim, né? Que a história dela não termina ali, isso retrata muito claro a luta da minha amiga Luciana. Ela é uma pessoa muito positiva e muito presente com Deus, muito. Ela tem uma fé inabalável. E eu te confesso que quando eu recebi a notícia, eu fiquei super mal, eu sofri muito, assim, e acompanhei e entrei em oração muito por ela. Me doía vários dias quando eu vi a primeira foto dela na quimioterapia e foi uma coisa que mexeu muito comigo, enfim. Apesar de ter os momentos delicados e o momento daquele medo que bate no coração da gente, mas eu tinha uma grande certeza, ela vai sair disso. Baixa de tristeza, emagreceu, teve que ficar sem os cabelos, entra toda uma parte da autoestima da mulher também, né? E ela é uma mulher linda, mas tudo passou. Claro que não foi fácil, gente, mas eu, mais uma vez, vou deixar registrado a mulher que tem Deus no coração, que está na fé, na positividade, que é uma pessoa que automaticamente já tem pensamentos positivos sobre a vida, ela passa por essa fase de forma mais fácil. Não vou falar fácil, porque fácil nunca é, né?
um sofrimento menor, digamos assim, sem perder a esperança. E a fé é isso, né, gente? É onde você não enxerga e que você entrega, porque o controle não está nas nossas mãos, independente do diagnóstico do câncer. A vida é isso. Viver é um risco o tempo todo e nós estamos entregues de verdade. E diante de um diagnóstico é a mesma situação, você está entregue e a sua fé ela é testada naquela hora, porque o que você não enxerga, Deus enxerga. Onde você não pode agir, Deus pode agir. Aonde você não vê cura, Deus opera milagres. E aí as coisas acontecem. E por isso eu tinha tanta certeza da cura dela. E como de fato foi, e foi lindo, e agora ela já passou por todo o processo, está malhando e treinando e voltou a ter o corpo que ela tinha antes, ganhou peso, já está ganhando massa muscular, o cabelo já cresceu, está linda. Então tudo passa. E se você tiver uma visão positiva de futuro e a fé no seu coração, passa de forma mais rápida ainda. Então, isso são coisas que estão no nosso controle. Tem coisas que nós não temos controle. E sofrer pelo que você não tem controle é injusto com você e com o processo. Então, foque no que você tem controle. O que é seu controle hoje? Alimentar melhor, procurar um médico, olhar sua parte metabólica, hormonal, organizar, entender sobre essas vitaminas que o Dr. Pedro falou aqui, que são vitaminas que fazem toda a diferença para ter uma prevenção do câncer. Então, isso está no seu controle. Fazer um exercício físico como rotina, 3 vezes por semana, pelo menos, né? Nós falamos aqui, não estamos falando de você exercitar todo dia, quem não tem tempo. Tudo bem, 3 vezes por semana já está te ajudando a alimentar menos coisas, menos embalagem. Tem uma frase que fala assim, né? Desembale menos. Tenta comer coisas mais naturais, busca uma rotina onde você possa organizar a alimentação, levar para o seu trabalho, coisas que te favoreçam. Enfim, tudo isso está no seu controle. Então, foca no seu controle, que é onde você precisa chegar, só depende de você. Quando as coisas perdem o controle, é muito mais difícil você entrar com a prevenção, já não existiu mais. Aí você já tem que entrar com tratamento, né? Perfeito. Então, você quer se prevenir do câncer de mama? Vamos... Isso é parte do seu trabalho, né, Dora? Vamos organizar uma rotina para você. Uma rotina, assim, para você seguir mais ou menos esses passos, você vai se tornar a pessoa mais longe do câncer de mama possível, tá bom? Isso, claro, uma indicação geral, né? Quando a gente conhece a pessoa especificamente, a gente consegue dar indicações mais personalizadas. Beleza. O que a gente precisa? 3 horas por semana de exercício físico. Então a gente sempre fala daquela base, né? Tem gente que fala 4 pilares, eu falo 3, tá bom? Exercício físico, sono e alimentação. Aí o pessoal fala hidratação, para mim a hidratação é alimentação, tá? Então 3 horas de exercício físico por semana. Eu duvido muito que você não tenha esse tempo, tá? Eu duvido muito que você não tenha esse tempo. Ah, doutor Pedro, e que atividade física é musculação? Eu odeio academia. Pô, até eu odeio academia. Não dá para acreditar. Ah, você me conhece. Então. Eu te conheço, eu sei que é verdade. Mas ele vai mesmo sem querer. Eu gosto de ter esse corpo. Mas, enfim, são 3 horas de atividade, tá, pessoal? Pode ser uma caminhada para você dar uma refrescada na mente. Pode ser um ciclismo, pode ser uma dança, pode ser natação. Pode ser jogar seu futebol. Homem, né? Falando de homem, mas normalmente mulheres também jogam, né? Não vamos deixar assim. Pode ser seu vôlei, pode ser qualquer. Tênis. Tênis é um esporte maravilhoso. Beach tênis, tanto faz. Natação, hidroginástica. Qualquer. Quem sente dores, não tem desculpa. Vai fazer exercício físico na água. Pilates, né? Pilates conta. Pilates, também. maravilhoso, que é uma ótima reabilitação. 3 horas por semana. Beleza. Só isso que eu preciso fazer no pilar exercício físico. Só. E o pilar alimentação, doutor? Primeiro, tenha uma dieta condizente com as calorias que você precisa. Porque nada disso que eu vou continuar falando aqui serve para você. Se você precisa comer aí 1.600 calorias por dia e você está comendo 2.500, aí você está jogando contra. Mesmo que eu coma de arroz, de feijão, de os melhores alimentos do mundo, você vai estar jogando contra seu time, porque a obesidade, o excesso de peso, o excesso de gordura, ele é
contraproducente, não só nesse sentido, mas em vários outros, tá bom? Então, uma dieta que seja eucalórica ou hipocalórica. O quanto você precisa ou um pouco menos, se é que você precisa perder peso. Outra coisa que o pessoal perdeu a noção, Lauren, do tanto de gente com sobrepeso que a gente vê. Verdade. Às vezes tem até as falsas magras, né? Acha que tá magra, mas quando vai fazer uma bioimpedância, toma um susto. Toma um susto. E, como é que eu sei que se eu sou uma falsa magra, doutor? É porque se você tá mais ou menos no peso que você deveria ter e você não gosta do seu corpo, tá tudo meio caído, tá tudo meio fora do lugar, você pode ter certeza que você é uma falsa magra. E o que te falta, principalmente, vai ser ajustar a sua dieta em alguns pontos. A maioria das pessoas que estão assim comem pouca proteína, mas você fazer seu exercício físico numa intensidade suficiente, tá bom? Cardio, né? Muita gente faz algum exercício físico, mas não gosta de fazer cardio, mas o cardio ele é importante, pessoal. Não só porque ele te ajuda aí para quem busca emagrecimento, mas também a função cardiorrespiratória. Você vive melhor, você tem disposição para fazer alguma coisa como rotina. Às vezes você precisa subir para pegar alguma coisa, ou tá num passeio com a família, tem que subir uma rua alta, você não dá conta, você já tá, né, morrendo ali, respirando, faltando ar. Então cuida da função cardiorrespiratória também, não só como estética, como saúde, como bem-estar, né? Garante aí seu futuro para ter um coração funcionando bem, para você brincar com seus netos um dia, por exemplo. Perfeito. Então, ajustamos o exercício. Dieta que seja suficiente para você apenas. Como a Lauren disse, pare de desembalar as coisas. Alimentos industrializados, eles têm menos nutrientes, eles têm menos qualidade. Sabia que tem gente, por exemplo, que me procura e fala, doutor, eu tenho alergia ao glúten, eu tenho algum problema com glúten. Mas a pessoa às vezes come pão francês e se sente bem, mas a pessoa come pão de forma e se sente mal. Você consegue pensar em alguma coisa, uma explicação para isso? Qual seria? Estou pensando aqui. Quase ninguém pensa a respeito, mas alimentos velhos, eles são mais difíceis de digerir, tá, pessoal? Alimentos velhos, eles são mais difíceis de digerir. Nossa. O pão francês, ele tá novinho, a gente come ele com algumas horas, não é isso? Máximo um dia, dois, ele tá ali, você esquenta ele. O pão de forma, ele fica lá Realmente. dias, semanas. E, doutor, que exemplo esdrúxulo. Tá bom, o arroz que você fez aí, o arroz, ele tem um gosto diferente depois de algumas horas na geladeira, por exemplo. Não é porque ele estragou, eu não estou falando de deterioração desse alimento, eu estou falando de produção enzimática, eu estou falando de ressecamento desse alimento. É um arroz que fica algumas horas ali na sua geladeira, ele criou uma casquinha que dificulta a digestão, tá? Uma casquinha de amido mesmo. Então, alimentos com conservantes, eles são mais velhos, eles são mais difíceis de digerir, eles prejudicam a sua microbiota intestinal e eles vêm cheios de conservantes e outros elementos da indústria. Então, a troca do pão francês pelo pão integral? Falando de câncer de mama, eu acho que influencia pouco. Pouco, não vai fazer tanta diferença. Eu acho que influencia pouco. Agora, uma dica maravilhosa para você, uma dica maravilhosa. Sabe onde a gente encontra boa parte dos antioxidantes na natureza, assim? Você que gosta de coisas naturais, nos temperos. Use temperos na sua comida. O MasterChef mudou minha vida. Foi lá que eu conheci um monte de tempero há anos atrás que eu assisto. Então, assim, coma cúrcuma, coma orégano, coma salsinha, coma cebola. Todos esses têm milhares de antioxidantes ali que a gente não consegue te dar numa cápsula, tá? Ao mesmo tempo que deixa a sua comida bonita, pimenta do reino maravilhosa. Deixa a sua comida bonita, deixa a sua comida cheirosa. Saborosa. E não é só isso. E não é só isso. Que coisa fantástica, hein? Então tempere seus alimentos naturais com temperos aí variados, tá? Aprenda a temperar seu prato. Tem cursos na internet maravilhosos também para você aprender. Bom, quantos passos a gente deu? É o exercício, né? Comer o suficiente apenas, não comer coisas industrializadas, evitar coisas velhas também. Temperar a sua comida. Pô, tá ficando fácil, né? Aí, indicações, doutor. Indicações de comida para eu botar aí. Tá. Ômega 3, ele faz muita diferença no câncer de mama também, tá? Não só no câncer de mama, mas outros.
Ele tem capacidades antioxidantes, melhora a sua saúde cardiovascular, enfim, poderia citar vários. Existem nos peixes de mar de água gelada, tá? Então, quais são os peixes de mar de água gelada? Milhares, né? Mas os que mais a gente come aí são salmão, tá? Atum e sardinha, tá bom? São peixes legais. Ah, sardinha em conserva, doutor. Pô, você não conhece a sardinha fresca? Tem lá no seu supermercado, acha lá, é bem facinho. É só ir no setor dos peixes, tá? E eles fazem bem para você. Quantas porções por semana eu comeria? Ah, pelo menos 2 ou 3, tá, pessoal? Falando de saúde, pelo menos 2 ou 3. Mas considere suplementar também esses elementos, tá bom? E é isso, eu acho que basicamente isso. Não adicionaria mais tantas coisas. Eu não sou aquela pessoa que te dá uma lista de 1000 coisas para fazer, são apenas 5 aí. Exercício físico, não comer coisas industrializadas, comer apenas o suficiente, temperar seu alimento e comer peixes de água fria 2 ou 3 vezes por semana. Eu acho que só aí você já está fazendo, poxa, 95% do que você precisa. Tenho certeza que a Laura tem mais uma indicação para fazer, mas isso do ponto de vista comportamental para vocês, tá? Sim, verdade. Agora, encerrando aqui, seguindo a sequência, falamos da prevenção, falamos do tratamento durante o diagnóstico. Importante também citar em relação ao pós-tratamento, quando a pessoa já venceu aí o câncer, e aí vem a questão do pós-tratamento. O exercício físico também é um grande aliado neste momento para que não venha até a recorrência do tumor, onde a gente vê isso acontecer muito, né, em vários tipos de câncer, não só no câncer de mama. Então, o exercício físico também, nessa hora, entra como mais uma alavanca de força ao seu favor. Então, se liga nisso também. Não é só porque já acabou o tratamento que você vai abandonar seu exercício físico, não. Exercício físico é para a vida e principalmente para você que está saindo desse cenário, tá? Mais alguma observação que você gostaria de deixar? Ah, você falou muito das 3 fases, né? A gente fala a prevenção, durante o tratamento e após. Bom, o que eu falei serve para as 3, tá? Se ficou alguma dúvida em relação a essas dicas aí, serve para os 3. Se eu puder fazer uma pequena adição a tudo que eu recomendei, claro, procura um profissional de saúde, tá? Mas a gente tem a ergotioneína, tá bom? Ergotioneína é uma vitamina, tá bom? É essencial para você, é um aminoácido. A gente encontra em alguns alimentos aí, principalmente cogumelos, tá bom? E a gente sabe que a substância isolada ela é muito antioxidante. Assim como é a vitamina E, a vitamina C, a vitamina A, assim como são outros fatores também que a gente se alimenta, tá, pessoal? E ela tem uma boa indicação em relação à prevenção do câncer de mama e ao envelhecimento. Ela está ficando mais famosa ultimamente, mas não deposite todas as suas fichas nela, tá? Faça todo o resto também, porque, poxa, eu vou deixar toda a minha saúde na base de uma suplementação. Não confiaria desse jeito em nada, tá bom? Faça a sua parte. Te dei 5 dicas aí para você seguir. Ter 95% de efetividade. Se você quer fazer suplementações, fica a seu encargo. Ajuda, claro, em várias partes do seu tratamento, do seu estilo de vida, tá bom? Me despeço por aqui. Se você se ama, se você quer cuidar de si mesmo, me deixo à disposição. Meu nome é Pedro Henrique Ceruti, sou médico nutrólogo, trabalho aqui na região de Alphaville e online para todo o Brasil, tá bom? Grande beijo, sucesso e pense na sua comida, pense na sua saúde, tá bom? Que maravilha, né? Quantas dicas preciosas. Eu sou suspeita, né? Porque aqui, gente, cada dia, cada conversa que a gente vai trabalhando, eu fico cada vez mais encantada e começo a pensar, eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso trazer isso para o podcast. Ah, casa comigo, então. Com certeza. Quem já acompanha a nossa jornada sabe, né? O Pedro é meu noivo, tem meu coração e minha admiração também. Então, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aqui seu conhecimento e ajudar todo mundo que vai assistir. Tenho certeza que tem muitas mulheres precisando desse conteúdo. E siga aí, pessoal. Com carinho, tudo foi preparado para vocês e ele estará aqui comigo em vários outros temas, porque, como vocês viram, ele tem muito para agregar aqui para a gente. Mais uma vez, obrigada. Obrigado.
E deixar aqui as redes sociais, para quem ainda não segue, @Dr. Pedro Cerutti, Dr. Pedro Henrique Cerutti, não é isso? Pedro Henrique Cerutti. Lá no Instagram. E a minha, @Loren Carneiro. Sigam diariamente, a gente está lá compartilhando conteúdo, trazendo dicas, rotina, incentivando vocês e trazendo esse alerta também, né, que é muito importante, para que vocês consigam direcionar. Então, tem um conteúdo gratuito lá, com muito carinho, sempre a gente está produzindo para vocês. E deixo aqui meu abraço para você, meu agradecimento para você que ficou até agora. E se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e vem. E se você não tem um profissional para te acompanhar, pode nos chamar também lá no Instagram, tá? A gente tem planos acessíveis para todos vocês. Temos também um produto que nós já lançamos juntos para você, mulher, cuidar da sua saúde em busca do emagrecimento, autoestima ou mesmo a questão da saúde, porque a gente foca muito nisso. Nossos pilares, além da estética, sempre estamos trabalhando a conscientização da saúde. Em busca da saúde que você merece, você também pode vir fazer parte do nosso time. Mentoria, vários produtos nós temos disponíveis para você, tanto presencial quanto também no online, tá bom? Vem fazer parte do nosso time. Obrigada por estar aqui conosco, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.